Coloca de pé, por favor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis. Nosso coração está muito grato ao Senhor. Nessa noite, hoje é o dia 31, de agosto. Alguns aí no mundo falam que é o mês do desgosto, mas para nós é o mês, do agosto de Deus. Cada mês é abençoado. E nós estamos hoje chegando ao fim de um jejum com toda a igreja. Os nossos 21 dias de jejum e oração. Com grande vitória, Durante a mensagem, obrigada, meu amor. Durante a mensagem nós vamos estar compartilhando um pouquinho, o pastor Adeci compartilhou na semana passada, mas que o nome do Senhor seja glorificado. Porque quando nós temos um coração grato, os céus se mantêm abertos diante de nós. E hoje o nosso coração se alegra. Nós vamos estar também agradecendo ao Senhor. Durante esse culto, nós estamos com o nosso coração agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor fez. E por tudo que Ele fará. Diga assim, Pai. Diga bem forte, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor fará. Amém? Abre a sua Bíblia, deixa eu confirmar aqui onde eu vou começar a leitura. Gênesis, capítulo... Vamos ao 27. Nós estamos vindo de 3 dias de ministrações, num congresso de liderança. Com certeza hoje eu vou estar compartilhando um pouco daquilo que nós recebemos esses dias. Vai abençoar muito sua vida, então esteja com o seu coração aberto para aquilo que Deus fará. E eu quero compartilhar um pouquinho nessa noite falar um pouquinho sobre Jacó. É o capítulo 28, não é 27 não, Jacó. Eu vou falar um pouquinho sobre Isaac, mas nós vamos ler em Gênesis 28. Para chegar no 28 eu tenho que passar por aqui. Tenho que passar pelo 27. Vamos ao 27 então, está decidido. Diz assim o capítulo 27, versículo 1. Tendo envelhecido Isaac e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho. Respondeu ele, aqui estou, a igreja. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. Com quem? Com quem? E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Versículo 6, igreja. Traze a caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Versículo 8. Vai ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Deixa eu continuar daqui. Respondeu-lhe a mãe,
caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Ele foi, tomou e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. A igreja. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. E Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta e come da comida. Levanta-te, pois, assenta e come da minha caça, para que me abençoe. A igreja. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como a de seu irmão Esaú, e o abençoou. Versículo 24. Respondeu: eu sou. Só para não esquecer e não perder o... Diga para a pessoa que está do teu lado: não converse comigo agora. Amém? Não converse, preste bastante atenção, para que todos recebam a ministração, a palavra do Senhor. Nós estávamos na semana passada, lá em São José do Rio Preto, São Paulo. Essa hora assim nós estávamos começando a ver a ministração da palavra, Estávamos vendo a ministração da palavra. Conseguimos ver apenas um pedaço, porque lá fica cortando demais, Eu estava até falando com os pastores, eles falaram: olha, 8 meses nós estamos assim, só vendo pedaços da mensagem. A gente só assiste a mensagem depois que coloca no site da igreja. Aí eles assistem depois de nós. E nós estávamos lá também, assistindo, recebendo de Deus, a mensagem. Quero parabenizar Moisés, foi uma palavra muito abençoadora. Quantos foram abençoados? E na quarta-feira também nós não estávamos aqui, estávamos nessa missão, recebendo, nos capacitando mais e mais, para cuidar com excelência do povo de Deus. Mas também soube que a mensagem foi muito boa também. Paulo César, o Carlos ministrou a oferta aqui no púlpito pela primeira vez. Eu gostaria de estar presente para ver, mas já soube que foi bênção também. Deus está trabalhando na sua igreja. Catuca-se no ombro do seu irmão e diga assim: Deus quer te usar mais e mais, amém? Se prepara. E essa ministração é para nos preparar mesmo. Glória a Deus. Há 2 semanas atrás, nós ministramos aqui pela última vez uma palavra dentro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, sobre o obreiro aprovado. E nós estivemos essa semana justamente dentro de um congresso de liderança, justamente com o pastor Cote, ministrando muito profundamente sobre este assunto, do obreiro aprovado. Quando nós falamos de obreiro, nós falamos do cristão, do servo de Deus, do filho de Deus, aprovado. É necessário nós entendermos profundamente sobre essa questão de ser aprovado ou não, porque tudo isso vamos dizer assim, expõe a nossa vida como discípulos do reino de Deus. Nós estamos, com a nossa vida, nós estamos dando um bom testemunho ou não de Jesus na nossa vida. Através da nossa vida, da nossa postura, daquilo que nós somos aqui no altar do Senhor, mas não somente aqui no altar do Senhor, daquilo que nós somos no nosso secreto, na nossa casa, daquilo que nós somos aonde ninguém está nos vendo. É muito importante nós buscarmos isso, buscar a aprovação de Deus. Tá certo que hoje a humanidade se preocupa muito com a aprovação dos homens.
É necessário nós nos preocuparmos com a aprovação dos homens? Sim. Mas é muito mais importante nós nos preocuparmos com a aprovação de Deus. Eu ouvi uma frase que nunca mais vai sair da minha mente essa semana. Pastor Cote ministrando, ele falou assim, e olha que esse texto é o meu texto predileto, eu tenho ele na minha Bíblia de 15 anos, quando eu ganhei 15 anos, é o meu texto predileto, particularmente. Não é? Procura apresentar-te a Deus aprovado. E essa semana o pastor Cote ministrando, ele falou isso. Nós temos que nos preocupar em nos apresentar para Deus aprovados. Quando nós nos apresentamos para Deus aprovados, Deus faz o nosso marketing. Nós não temos que ficar nos apresentando para ninguém. Nós não precisamos ficar falando de nós para ninguém. Nós não precisamos ficar dando cartão ou fazendo, merchandise, porque Deus faz o nosso marketing. Ou seja, Deus nos aprovando, tudo que nós fizermos será bem sucedido. O próprio Deus vai colocar a mão dele, não é? Então, se você se apresenta para Deus aprovado, e você está lá com uma dificuldade no seu trabalho, poxa, eu não estou conseguindo bater a minha meta, eu não estou conseguindo vender o que é necessário, mas quando você se apresenta para Deus, e Deus te aprova, tudo aquilo que você for fazer no teu trabalho, Deus vai colocar a mão, vai ser abençoado. Aonde você está tendo dificuldade, se você está tendo dificuldade no seio da sua família, seja no relacionamento, seja casamento, seja nos relacionamentos com amigos, quando você se apresenta para Deus aprovado, Deus coloca a mão sobre a tua vida e tudo muda. E é por isso que eu escolhi esse texto para falar deste homem chamado Jacó, para falar sobre a aprovação de Deus. Bom, claro que muita coisa do que eu vou iniciar aqui é do que eu recebi essa semana. E eu começo com essa pergunta: como que funciona o reino de Deus? Nós estamos no reino de Deus, amém? A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Deus, para Jesus, recebemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio fazer morada em nós, então nós agora estamos no reino de Deus. E eu preciso entender, e você precisa entender, como funciona o reino de Deus. Como funciona o reino de Deus? Bom, a agenda do reino de Deus é a vida do nosso homem interior. Deixa eu explicar como que funciona isso aqui. A agenda do reino de Deus é a vida do nosso homem interior. Então Deus está o tempo todo olhando como está o nosso interior. Deus está o tempo todo olhando como está o nosso coração. Deus está o tempo todo olhando, anotando, registrando o que está passando pela nossa mente, o que está passando pelo nosso coração, o que está passando pelo nosso espírito. Então Deus, Ele não se deixa manipular por ninguém. É um ditado que a gente fala, uma frase que a gente fala: nós podemos enganar a todo mundo, mas a Deus não. Alguém fala assim: engana a Deus e o mundo, mas esse ditado não é verdadeiro. Porque nós conseguimos enganar todos à nossa volta, mas a Deus nós não conseguimos enganar, não é? Então, Deus, Ele não se deixa manipular por ninguém. A nossa motivação é tão importante quanto a obra que nós estamos fazendo para Deus. Então aqui começa, como é que Deus sonda o nosso coração. Tudo que nós estamos fazendo, Deus vem checar qual é a nossa motivação. O porquê estamos fazendo aquilo. O porquê estamos buscando aquilo. Porquê estamos falando. Então Deus, Ele sonda as nossas motivações. E dentro dessa sondagem de Deus, quem é que Deus sonda? Deus sonda o que tem dentro de nós. Que na realidade foi dado, nessa mensagem esse nome: o homem oculto. Diga assim: o homem oculto. Diga mais forte um pouquinho, diga: o homem oculto. Então, existe um homem oculto dentro de cada um de nós. Você pode botar a mão no seu coração e dizer isso? Existe um homem oculto dentro de mim. Um ser oculto, Só para você entender melhor. Quantos aqui lembram de um dos discípulos de Jesus? Quantos lembram de Judas? Quantos lembram coisas muito boas de Judas? Faz assim. Judas fez coisas boas, só aquele que levantou a mão. Judas fez coisas boas, mas tinha um homem oculto dentro dele.
Existia um homem oculto dentro dele. E a importância de nós entendermos sobre esse assunto é que na hora certa, o homem oculto, ele vai aparecer. Talvez apareça na frente de outros. Talvez apareça quando nós estamos sozinhos. Talvez apareça quando nós estamos diante de uma proposta de suborno. Talvez apareça quando nós estivermos diante da nossa tela do computador. Talvez apareça quando nós estivermos, diante de situações, ouvindo ou falando coisas que não deveríamos, ou fazendo coisas que não deveríamos. Mas esse homem oculto, ele sempre vai aparecer. Judas Iscariote, ele se tornou, por isso que muitos não quiseram se manifestar para falar nada sobre ele. Por quê? Porque Judas, ele se tornou um ícone da traição. Judas, até um incrédulo, quando escuta essa palavra lá fora, Judas, lembra de quê? Traição, não é? Então ele se tornou um ícone da traição. Falar de Judas é falar de fraude, de traição. Mas, volta para cá nesse raciocínio. Mas ele foi escolhido como discípulo de Jesus. Judas foi escolhido como discípulo de Jesus. E Judas, ele funcionou e bem durante algum tempo. Ele funcionou bem durante algum tempo. Participou dos milagres, participou da multiplicação dos pães e peixes, curou enfermos, mas na hora certa ele revelou o homem oculto dentro dele. E é por isso que nós temos que tratar esse homem oculto dentro de nós. Na hora certa ele revelou o homem oculto dentro dele. Quando foi que Judas revelou o homem oculto dentro dele? Foi na hora que ele chegou com os soldados para prender Jesus. Não. O homem oculto, ele vai se revelando aos poucos. O homem oculto de Judas se revelou no dia que aquela adoradora quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus, não é? E então ela depositou o que ela tinha de precioso ali, e aí ele abriu a boca e já começou a manifestar o homem oculto. Ele disse: para que esse desperdício? Para que isso? Poderia pegar esse dinheiro, dar aos pobres, fazer tanta coisa, não é? E ali começou então a se revelar o homem oculto na vida de Judas. Aquela mulher, ela estava apresentando a Deus a sua adoração. E ele fala: por que não se vendeu este perfume e deu aos pobres? Então ele revelou ali o homem oculto dentro dele. Ou seja, Deus enxerga. Deus nos enxerga no profundo. Deus enxerga as nossas motivações. E aqui vai uma pergunta para nós. Eu tomei não ouvi pela primeira vez essa semana, mas tomei para a minha vida para aprender e me policiar. Qual é a frase, pastora? Como você age quando não está sendo vigiado? Essa é a primeira pergunta. A segunda é: como você trata uma pessoa que você acha que não precisa? Como você trata uma pessoa? Essa pessoa eu nunca vou precisar dela mesmo. Revela de verdade o nosso homem oculto, o nosso caráter. E como você age quando ninguém está te vigiando? Esse é o seu verdadeiro eu. Como você age quando ninguém está te vendo? Esse é o seu verdadeiro eu. Ou seja, nós, como seres humanos, vemos o que está diante dos nossos olhos. Mas Deus, Ele vê e Ele sonda, o Senhor sonda o coração. Diga assim bem forte: o Senhor sonda o nosso coração. Então, amados, o que eu quero falar um pouco nessa noite é que Deus, Ele não se deixa levar pela nossa aparência. E nós também temos que aprender isso, lidar com uns aos outros assim. Deus não se deixa levar pelas nossas aparências. Agora, pastora, o que fazer para eu ser aprovado por Deus? O que podemos fazer para sermos aprovados? Igreja, me pergunta isso bem forte. Só esse lado de cá, direito ou esquerdo? Direito, só o lado direito. O lado esquerdo agora. A resposta é fácil, né? Faça a prova. Faça a prova.
Nós só seremos aprovados se passarmos pela prova. E eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui, além da pastora, têm passado por alguma prova? Faz assim. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus na sua prova. Fica firme, né? Eu escrevi aqui, respira fundo, obedece a Deus, porque Deus, Ele quer te aprovar. Deus não quer reprovar nenhum de nós. Muito pelo contrário. Ele quer ver todos nós. Qual é o pai que quer ver o filho levando bomba na prova? Será que eu vou ficar feliz se eu chegar lá, não é? E ver, abrir a prova das minhas filhas, tudo zero. Eu vou ficar feliz? Não. O pai, ele não quer. E a pastora, mas aí é o professor que dá a prova. Eu creio particularmente que nenhum professor fica feliz ao ver que o seu aluno não passou na prova. Ele não fica feliz, não é? Até porque ele vai sentir assim, bom, eu não estou fazendo um bom trabalho. Muitos professores pensam assim, não é? Então, Deus, Ele quer nos aprovar. Então, na sua prova, glorifica a Deus. Obedeça, porque Deus, Ele quer nos aprovar. Agora, a nossa vida, ela será marcada e pontuada por muitos e muitos Getsêmanes e muitos Calvários. Ou seja, a nossa vida vai ser pontuada, vai ser guiada, nós viveremos, passaremos por muitos Getsêmanes, né? Momentos, o que representa o Getsêmane? Momentos de dor, momentos de você estar ali sozinho, momentos de mudanças, né? Poderosas de Deus, momentos estratégicos do céu para trazer na terra, através da sua vida, uma grande vitória. Mas toda grande vitória, toda pessoa que vai trazer à terra uma grande vitória, ela terá que passar por muitos Getsêmanes, ou seja, por momentos de dor, momentos de Calvário. E o importante é olharmos para Jesus e fazermos como Ele, não desanimarmos. O importante é olharmos para Jesus, porque ali era a prova do Senhor. Ele também passou pela sua prova, mas Ele levou adiante até o fim o propósito de Deus para a vida dele. Então, nós teremos que passar por muitos Getsêmanes e muitos Calvários. Talvez o seu Getsêmane, Deus está te melhorando, Deus está trabalhando na sua vida. Talvez o seu Getsêmane seja no seio da sua família. Deus, com essa prova que você está passando, está te tornando uma pessoa melhor. Talvez um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Talvez você ache assim, puxa vida, eu estou sendo perseguido. Mas talvez essa perseguição que você acha que é perseguição, na realidade, Deus está moldando você. Ele está te ajudando para você passar nessa prova. Para que você não repita. Porque eu vou falar já já também algo sobre a prova. Irmãos, o que nós precisamos entender é que nós não precisamos de um lugar específico para fazer a obra de Deus. Bota a mão no seu coração e diga assim: porque eu sou a obra de Deus. Quantos estão entendendo? Nós somos a obra de Deus, nós não fazemos a obra de Deus. E saiba de uma coisa: Deus, Ele nunca age conosco superficialmente. Ele com certeza vai provar cada um de nós. Ele não age conosco superficialmente, Ele vai nos provar cada um dos seus filhos. E isso é muito bom. Por que Deus prova? Deus nos prova porque Ele nos ama. E muitas das vezes, Ele nos desaprova porque nos ama. Talvez você já fez uma oração a Deus, pedindo algo ao Senhor, e o Senhor não te deu. Ué, será que eu não estou bem com Deus? Se Deus tivesse te dado, respondido a sua oração, talvez hoje você estaria com a sua vida destruída. Então Deus às vezes nos prova porque nos ama. E também nos desaprova porque nos ama. Ele só vai nos aprovar quando vê que nós estamos preparados. Por isso que nós temos que nos apresentar. Aqui nesse texto tem duas coisas muito importantes. Não é Deus que vai se apresentar para nós, mas somos nós que vamos nos apresentar para Deus.
Somos nós que temos que buscar ao Senhor. Então, quando Paulo fala a Timóteo, ele diz, procura. Primeira coisa, antes de se apresentar, você tem que procurar. Você tem que procurar Deus. Procura Deus e se apresenta para Ele. Há um tempo atrás, nós estávamos passando por uma luta muito forte. Isso estava meio que abalando o meu espiritual. E eu fui a um lugar, muitos lembram aqui quando eu fui na Lagoinha, né? E quando eu cheguei lá, quem já foi sabe que todas as pessoas participam do encontro e fica uma tela assim, que tem um gabinete especial para cada pessoa. Ali você fica quantas horas você quiser, pode falar desde o teu nascimento até... né? Contar a sua história toda de vida e dizer os pontos que a sua vida está embargada, que você vê ali que não está, tem alguma coisa que está te incomodando. E conversando com aquela pastora, a pastora Cristiane, dentro de tantas pessoas que eu ouvi isso, a pastora Cristiane falou também isso. Pastora, Deus, Ele tem uma obra para fazer muito linda no ministério de vocês, do seu esposo e de você, na sua igreja. E a gente quer, quando está num gabinete desse, a gente quer ouvir só coisa assim, já está acontecendo, já rompeu, ó, pode voltar que já está tudo fluindo. Né? Mas ela falou assim, um prédio muito alto, ele só é consolidado quando ele tem uma boa estrutura. Então vocês vão crescer muito primeiro para baixo. Deus vai tratar muito vocês e vocês vão crescer para baixo. E depois esse prédio vai começar a aparecer. E Deus não permitiu, ela usou essas palavras, vamos dizer assim, né? No currículo de vocês, da onde vocês vieram, o que vocês passaram, se fosse apenas pela força do braço, vocês conseguiriam construir um prédio muito alto. Mas Deus teve misericórdia, porque viu a sinceridade do coração de vocês. Porque depois que esse prédio estivesse muito alto, ele iria desabar lá de cima. E seria a maior vergonha. E vocês iam entrar em depressão e nunca mais querer olhar para o ministério. Então Deus teve misericórdia. E Ele vai fazer crescer esse prédio para baixo. Aí lá agora no congresso essa semana, o pastor Cote falou a mesma frase. Ele usou a mesma frase e eu lembrei. Não é? Antes de um prédio ganhar altura, ele vai crescer primeiro para baixo. É a parte onde nós não queremos. Nós lançamos a semente na terra e nós ficamos olhando a terra, regando a terra, e nós queremos ver essa semente crescendo e brotando para o alto. E o Espírito Santo estava ministrando hoje à tarde no meu coração. O primeiro lugar aonde se cresce a semente é para baixo. Fala para o irmão que está do teu lado. Deus quer te forjar. Diga bem forte, Deus quer forjar o teu caráter, o teu interior, aonde ninguém está vendo, para que as promessas, quando elas chegarem na sua vida, sejam promessas sólidas, vindo do céu, promessas perpétuas, que não será apenas você que vai viver, mas gerações que procederão de ti, que irão viver as bênçãos do Senhor. Quantos estão entendendo? Então, Deus nos prova para que nós não nos tornemos vítimas de nós mesmas. Quantas pessoas hoje estão sendo vítimas delas mesmas? Estão entrando em situações por causa de pensamentos, posturas e atitudes delas mesmas. Então Deus, Ele promove a prova para nós, para que nós não nos tornemos vítimas de nós mesmas. Foi como aconteceu com Jacó. Volta lá no capítulo 27. Nós lemos aqui um pouco da história de Jacó, seu pai Isaac. Antes de eu falar sobre Jacó, só para nós podermos olhar, comparar, não é? Como que a vida de Jacó nos representa. Porque a Bíblia dá mais ou menos que um gráfico, não é? Da vida de Abraão, Isaac e Jacó.
como que é o gráfico da vida de Abraão? Abraão, ele começou pequeno, sai lá da tua terra, do meio da tua parentela, né? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão obedece e aí começa a subir. Tudo que Deus fala com Abraão, ele vai obedecendo. E o gráfico da vida de Abraão com Deus é só subindo. É lá de baixo, só subindo. Porque ele está sempre obedecendo. E ele realmente no final, ele começa como um homem com uma esposa estéril, que não pode engravidar, vivendo na terra dos seus pais, sai em obediência, vai para um lugar, obedece a Deus, Deus transforma a história dele, ele persevera, se torna o pai da fé, e ele se torna aquilo que Deus falou lá em Gênesis 12. De ti sairá grandes nações, tu serás pai de multidão. Então ele termina lá em cima, ele termina com a promessa. Abraão, o gráfico de Abraão foi de 0, né, ao máximo, se eu posso assim dizer. Já o gráfico da vida de Isaac, olhando no contexto, num plano bíblico, já o gráfico da vida de Isaac, como que foi? Sempre foi na mesma. Ele já nasceu dentro da bênção, nasceu dentro de uma promessa, não é? E ele o tempo todo foi sempre na bênção. Agora, quando a gente olha para Jacó, a gente vê o gráfico da vida de Jacó, altos e baixos. Altos, totalmente diferente de Abraão e totalmente diferente de Jacó, de Isaac. A vida de Jacó é um gráfico de altos e baixos. E aqui nós podemos ver o pai, Isaac, pede, né, ao seu filho: filho, eu estou sentindo que está perto, né? Eu estou já velhinho, está perto da minha morte, e eu quero comer um guisado. Ele pede então para o filho, que era caçador, Esaú, sair ao campo. E quantas pessoas olham para esse texto e ficam chateados com Esaú, mas na realidade Esaú sofre, não é? Por causa do caráter do irmão, por causa do homem oculto que havia dentro de Jacó, um homem oculto que se mostrou muito ruim, defeitos no caráter, não é? Esaú então ele vai, obedece ao pai, o pai chama Esaú. Esaú sai ao campo, faz a sua caça, não é? Está lá no campo e a mãe, no caso de Jacó, escuta o pedido do marido e ajuda ali num processo de mentira com Jacó. E a gente vê que no versículo, se eu não me engano, 26... Versículo 18. Capítulo 27, versículo 18 diz assim: Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Aqui, Isaac dá uma chance para Jacó responder, quebrar, cair por terra a mentira que foi forjada. Quem é você? É meu filho? Ele podia responder: não, pai. Eu estou até aqui me passando, eu sou seu filho sim, mas eu sou Jacó. Mas ali ele leva adiante aquela trama, não é? Por conta do seu homem interior, aquela trama de mentiras. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Então ele usa uma estratégia para enganar o pai. E ali revelou o homem oculto dentro dele. O versículo 20 diz assim: disse Isaac ao seu filho: como é isso que pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: olha o que ele diz. Quando o seu homem oculto se revela, você não tem nem medo de colocar o nome do Senhor na sua história, na mentira. Ele diz assim, no versículo 20, ele diz assim, o pai pergunta, né? E disse Isaac a seu filho: como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Ele disse, né? Olha, teu Deus mandou a caça, eu achei rápido, me ajudou, né? E ali revelando ali o homem interior na vida de Jacó. E aí no versículo 24, dá uma olhadinha, ele diz: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Ele continua ratificando, não é? Mentiras. Aqui também ele poderia falar a verdade. E aí no versículo 31,
Eu separei alguns versículos apenas para comentar. E fez também ele uma comida saborosa e trouxe a seu pai e disse: levanta-te, meu pai, come da caça de teu filho para que me abençoes. Então chega Esaú. Esaú, ele mesmo faz a comida. Não é a mãe, porque quando Jacó foi levar, foi a mãe que fez, não é? E ali Esaú, ele mesmo faz a comida. E quando ele chega, na realidade, a bênção da primogenitura, que era por direito de Esaú, já havia sido passada para Jacó. Jacó enganou o seu pai. Então, só que uma coisa importante aqui que eu quero falar, que quando nós vamos vivendo a nossa vida, o nosso dia a dia, com o nosso homem, com este homem oculto que tem dentro de nós, ou seja, com áreas da nossa vida, do nosso caráter não tratado, pode se passar o tempo que for, mas se Deus realmente tem um plano e quer te usar, você vai ter que voltar atrás. Você vai ter que voltar a lugares, você vai ter que voltar a pessoas, você vai ter que fazer o caminho de volta se quiser romper. Muitos preferem ficar com a sua vida embargada, né? Preso, vivendo uma vida mesmo cristã, mas debaixo de fortalezas, debaixo de sofismas, presos em enganos, prisões de Satanás. Mas se você quiser levar uma vida livre e romper e viver a plenitude do Senhor, você vai ter que passar por esse processo com Deus. Porque existe algo na prova. Coloca a primeira imagem para mim, por favor. Existe algo na prova. A nossa vida é assim, ó. Vem a prova. Se formos reprovados, nós vamos dar a volta. Vai pensando aí na sua vida em particular, na área que Deus está te tratando. Deus permite a prova novamente naquela área, para a gente nos ajustar, para a gente entrar no padrão de Deus. Se a gente não passar, e não esqueça que a gente está se apresentando a Deus. É com Deus mesmo o negócio. Se a gente não passar, a gente vai ficar assim, ó, no ciclo. Prova, reprovação. Prova, reprovação. Prova, reprovação. Aí no capítulo 28, versículo 15, diz assim: e eis que estou aqui contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra. Deus ainda faz uma promessa para ele: eu vou te fazer voltar. Porque Deus sabia que para cumprir o propósito que ele tinha para a vida de Jacó, Jacó teria que voltar àquele lugar para acertar as situações que ficaram pendentes. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então o Senhor nos faz voltar a alguns lugares para poder cumprir os seus propósitos em nossa vida. No capítulo 29, ele encontra então, né, a sua amada, a sua esposa Raquel. Ele encontra a mulher que Deus havia prometido para ele. E nós sabemos a história também, que ele trabalha para o pai de Raquel, ele trabalha para Labão. Durante 7 anos, ele faz tipo uma negociação, não é? Ele trabalha 7 anos para receber a sua esposa, para receber Raquel. E aí, quando chega o dia do casamento, eu não sei, de alguma maneira ele está embriagado. E o pai de Raquel, ao invés de entregar Raquel, que era a mulher que ele viu, ele se apaixonou, que ele estava amando, deita uma mulher do lado dele. E ele se relaciona com aquela mulher. E quando ele acorda pela manhã, ele olha, não é a sua promessa. Não é a sua esposa amada. Não é aquilo que ele orou e fez tanta coisa para alcançar. Ali do lado dele está Lia. Por isso que é importante nós tratarmos o nosso homem interior. Porque na medida que nós... Lá atrás, o que ele fez? Ele enganou o seu pai. Agora ele estava sendo enganado. Dentro de um outro contexto, dentro de outra situação, né? Talvez, eu nem sei se ele contou a história para o sogro, se ele contou para a sua amada, se ele revelou. Eu tenho para mim particularmente que a única pessoa que ele revelou é o desfecho da mensagem que nós vamos falar já já, foi o próprio anjo de Deus. Mas ele andou com aquela carga emocional, com aquele jugo de condenação. Porque você pode fazer tudo para Deus, você pode estar ouvindo Deus, você pode ter a promessa de Deus, mas a tua consciência te acusa, você não é leal,
você é falso, ou você é isso, ou você é aquilo, porque a sua consciência te acusa. E eu creio que Jacó, durante todo esse ano, ficou com essa acusação. E quando ele acorda e ele descobre que a promessa que ele tanto queria, ele não recebeu, que ele foi enganado, eu creio que a primeira coisa que ele lembrou: meu irmão Esaú. O que eu fiz com meu pai? O que eu fiz com meu irmão? A promessa que eu recebi. E aí, começa então o processo do retorno. Suas semeaduras estavam brotando pelas provas de Deus. Até que nós vamos chegar ao capítulo 32, versículo 1 ao 4, diz assim: Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram ao encontro. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. E eu quero que você pegue agora na mão do seu irmão e diga assim: você está hoje no acampamento de Deus. Este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. E aqui começa então o processo no coração de Esaú, na mente de Esaú. Aqui o homem oculto começa então a ter que preparar sua bagagem, sua mudança para sair fora da vida de Jacó. Aqui começa. No versículo 3 diz: Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú. Agora ele já está reconhecendo o seu irmão, aquele que ele trapaceou, aquele que ele pegou a bênção, ele já está reconhecendo como autoridade sobre ele. Ele já está chamando de Senhor. E ele diz: assim falareis ao meu senhor Esaú, teu servo Jacó. Querido, quando você vê, a Bíblia diz que a humildade procede à honra, como a soberba procede à queda. Quando você vê uma pessoa dando passos de humildade, pode ter certeza que essa pessoa está indo em caminho à honra do Senhor para a vida dela. E você vê pelas palavras, você vê pelas atitudes coerentes, atitudes de humilhação. Para Jacó ser transformado, ele tinha que dar o primeiro passo. Porque com certeza Deus já estava sondando o coração dele. Como Deus sonda o nosso coração. E a humildade, ela precede a honra. Às vezes perdemos tantas coisas de Deus porque queremos manter no nosso caráter o orgulho, a arrogância, a soberba. Quando a Bíblia é tão clara em dizer que a humildade procede à honra. Toda pessoa que está no caminho da humildade está no caminho da honra de Deus. E aqui ele se coloca como servo e ele diz: teu servo Jacó manda dizer: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Manda comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê à sua presença. Então, ele começa a dizer ali, começa a fazer o caminho de volta para reatar a aliança com seu irmão. Com essas palavras, ele anunciou o seu arrependimento. Ele anunciou a disposição no coração. Ele, com essas palavras, mostrou para o seu irmão, não é? E para todos aqueles que sabiam da sua história, que ele estava disposto a abrir a caixa preta do seu coração. Todos nós temos uma caixa preta que precisa ser aberta e ser exposta. Todos nós temos uma caixa preta que só Deus conhece, e todos os dias Deus está dizendo: manda essa sujeira sair de dentro de você, limpa, purifica o teu coração. Davi decidiu fazer isso, rapidinho, lá no Salmo 51. Davi decidiu fazer isso, abrir a caixa preta do coração dele. Porque às vezes nós queremos algo, queremos tanto, mas a Bíblia diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E nós podemos ver que Deus abençoou Jacó de várias maneiras, mas emocionalmente, familiarmente, aonde era o grande dilema de Jacó? Família, com seu sogro.
familiarmente. Aquela área da nossa prova, enquanto nós não passarmos, é onde nós vamos ser reprovados. Nós seremos aprovados em outras áreas. Mas Deus não quer nos aprovar apenas em algumas áreas. Deus quer nos aprovar em todas as áreas. E Davi, abre para mim, por favor, no Salmo 51. Davi resolveu abrir a caixa preta do coração dele. E qual é o caminho, pastora, para abrir a caixa preta? É justamente esse caminho aqui da humilhação, como Jacó fez. Davi, ele diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Essa atitude de Jacó, ele estava mostrando para o irmão dele: eu quero ser perdoado. Eu quero ter o meu passado limpo. Eu não quero ter pendências na minha vida. Eu quero ser livre para romper. Eu quero ser livre para viver a plenitude de Deus. E ele diz aqui: lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. Queridos, cada um de nós aqui conhecemos as nossas transgressões. Cada um de nós sabemos o que está dentro da caixa preta do nosso coração. E Davi, ele diz aqui: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha quantos anos se passaram. E Jacó, sendo ali, vamos dizer assim, né, pressionado, manipulado por essas lembranças do erro. Eu imagino que quando ele ia alcançando um negócio, prosperando, ficando mais rico, alguém parabenizava: poxa, você é um homem muito inteligente. Aí a consciência dele: mas eu sou um mentiroso. Cheguei até aqui por conta de uma mentira. Mas eu enganei meu irmão. E Davi, ele diz: pequei contra ti. Nós não pecamos primeiramente contra pessoas. Quando nós pecamos primeiramente contra Deus. E nós precisamos reconhecer isso. Por isso que Davi fazia essa oração: Senhor, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho de vida. Procure fazer essa oração a partir dessa noite. Sempre que você se lembrar, escreve isso na porta da sua cama. Senhor, sonda-me. Senhor, sonda esse coração. Eu dei o nome de caixa preta do coração porque é a caixa preta do avião, né? É ali que revela tudo, o porquê de que tudo aconteceu. Detalhes. Por isso a caixa preta do nosso coração. Ali está todos. Ali Deus, ele tem a chave. Ele entra quando ele quer. A gente pode ver por fora, pode não entender o acidente, mas Deus sabe de tudo, né? Então Davi, ele diz: Senhor, eu te entrego essa chave. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho de vida. Pessoas abençoadas, cristãos abençoados, cristãos aprovados, entram por esse caminho aqui. Ele diz, né? Pequei contra ti somente o fiz, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Geralmente, quando nós estamos querendo manter o nosso homem oculto dentro de nós, nós fazemos alguma coisa que desagrada ao Senhor, nós queremos culpar as pessoas. Nós queremos colocar culpa em A, B e C. Mas é tão mais fácil, igreja, buscar o caminho certo, porque esse é o único caminho que vai trazer libertação genuína. Libertação verdadeira. Reconhecer a sua culpa, não é? Na realidade, quem fica procurando se justificar, na realidade é porque tem muito grande parte, está errado, no erro. Mas quando você começa a entender como é a vida do reino, como que é servir ao Senhor, como que é se apresentar a Ele aprovado, para que muitas coisas na sua vida rompa. Aquele que esconde nunca prospera. Talvez você pense assim: mas eu tenho sido bem sucedido em muitas áreas. Eu tenho uma resposta de Deus para a sua vida. Você não está vivendo nem 10% daquilo que Deus tem. Quando você expõe, entrega e deixa a sua alma desnudada diante do Senhor. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então a nossa cura começa com o nosso homem oculto se encontrando com Deus. Volta lá, Gênesis 32.
Nosso homem se encontrando com Deus. Versículo 22 diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Querido, há momentos que nós temos que ficar só nós e Deus. Nós vemos aqui que Jacó, ele vai e ele pega todos os seus bens, não é? Esposas, filhos, servos, e ele faz atravessar o ribeiro. E ele fica sozinho, ele e Deus. Você só vai fazer com que o seu homem interior tenha um verdadeiro encontro com Deus, um confronto com Deus, quando você ficar sozinho. Então, desliga as vozes exteriores. Desliga aquilo que te distrai, que distrai a sua vida espiritual. Desliga-se daquilo que tira a sua motivação em ouvir a palavra do Senhor, em escutar a palavra do Senhor. Porque o Senhor diz na sua palavra que muitos ouvirão, muitos escutarão e não vão ouvir. Vão ouvir e não vão entender. Tem um texto na Bíblia que diz que é como o fogo que nunca para de queimar. E como a terra que nunca diz basta. Está caindo água na terra e ela nunca diz basta. Ou seja, é aquela pessoa que está recebendo e não consegue ter uma reação. E Deus, Ele está falando: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa é uma palavra de crescimento. Essa é uma palavra de edificação para a sua vida. Essa é uma palavra para você ser bem-sucedido em tudo aquilo que Deus tem para você. Não apenas em alguma área. Aleluias. Ele ficou sozinho com Deus ali à noite, tirando todo o lixo da sua alma, confessando seus pecados, colocando tudo o que estava em oculto. Como eu disse lá em Provérbios 18, 13. Aquele que encobre nunca prosperará. Então ele colocou tudo que estava em trevas na vida dele na mão do Senhor. Ele ficou ali lutando com o anjo. Muitos não entendem essa passagem, acham que ele ficou dando um soco no anjo. Mas era uma luta ali. Olha, você precisa me ajudar. Eu preciso vencer isso que me atormenta há anos e anos. Eu preciso vencer esse defeito no meu caráter. Eu preciso vencer essa luta no meu coração. Eu preciso vencer esse vício. Eu preciso vencer esse sentimento de orgulho, de arrogância. Ou eu preciso vencer esse sentimento de inferioridade. Eu preciso vencer esses melindres. Eu não sei o que Jacó falou, mas era uma luta ali. Ele foi falando tudo que estava dentro dele. Ele foi se esvaziando. Ele foi dizendo: eu quero vencer. Você não vai sair daqui enquanto tu não me curar. Enquanto eu não ver o seu toque. Enquanto eu não ficar livre disso. Enquanto eu não ficar livre desses opressores na minha mente. Enquanto eu não ficar livre nas minhas emoções. Desses demônios que me afligem anos e anos. Por conta do meu pecado. Eu não deixo você partir. E ele luta. Ele colocou tudo que estava em trevas para fora. E a Bíblia fala, está lá no Salmo 51, não vamos voltar lá não, está no versículo 17. A Bíblia fala que Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração quebrantado. Você não precisa ficar esmolando o amor de Deus porque Deus te ama. Diga isso para o teu irmão: Deus te ama. Deus nos ama. Deus é o nosso Pai e Ele nos ama. Você não precisa esmolar o amor de Deus. Mas uma coisa que você precisa decidir: lutar contra as fortalezas, contra os sofismas que se levantam na sua vida, no seu caráter. A Bíblia fala aqui no versículo 26, vamos dar uma olhada no capítulo 32, 26.
E disse-eis, deixa-me ir. Olha o que o anjo fala para ele. Ele está ali lutando com o anjo do Senhor ali. E o anjo diz para ele, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Deixa eu voltar aqui que o Senhor me falou. Ele lutou durante a noite inteira. Noite, querido, na nossa vida representa o momento de trevas. Noite na nossa vida representa justamente isso, aquela área escura, aquela área da nossa vida, ou do nosso caráter, ou da nossa vida espiritual, que nós não queremos mostrar para ninguém. Porque nós queremos sempre mostrar para as pessoas, né, o nosso lado bom, a pessoa boa que nós somos. Mas na vida de cada um de nós temos essa área à noite. E é nessa área que nós precisamos lutar com o anjo de Deus. É nessa área que nós precisamos estar acordados e não deixar o anjo partir, para que a luz venha sobre nós. Para que quando a luz brilhar, nós vamos perceber que a luz de Deus está brilhando e nós estamos sendo libertos daquilo que nos oprime. Ah, mas eu não consigo, pastora. Porque eu já tentei. Pode colocar a segunda figura, por favor. Eu já tentei várias vezes. Olha o que acontece. A espiral da reprovação. Você não passou, você fica naquele ciclo. Aí você vai lá embaixo, só que começa a gerar vergonha. E a vergonha, ela traz culpa, ela traz medo e ela traz dor. Você começa então a se tornar essa pessoa aqui. Uma pessoa cheia de melindres, uma pessoa retraída, e super, né? Vulnerável. Ninguém pode... Estão falando de mim. Sou eu. Começa com melindres, não pode se ouvir nada, não pode se fazer nada. A pessoa começa a ficar... É como um ovo, né? Que não pode... Tem que segurar com muito cuidado. Melindres, retraimento, que se retrai. Eu costumo dizer que uma das armas mais fortes do diabo é te tirar do grupo. Te retrair, porque ali ele te sufoca ali no canto, né? E vulnerabilidade. A pessoa fica muito vulnerável. E é nessa hora que os demônios fazem festa no emocional do crente, no emocional da pessoa. Ela começa até a ouvir Deus e acreditar que é Deus que está falando, como aqui Jacó. Foi o Senhor que me ajudou a receber a comida, né? Mais rápido. Vergonha, culpa, medo e dor. E eu pergunto para você, será que Deus quer nos ver assim? Com vergonha, com medo, com culpa, pessoas vulneráveis na mão de Satanás? Não. Deus não nos quer nos ver assim, porque Deus nos ama. Diga assim, o meu Deus me ama. Diga mais forte, o meu Deus me ama. Aleluia. E aí no versículo 27, perguntou, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. Como príncipe lutaste com Deus, e com os homens, e prevalecestes. Tornou Jacó. Rogo-te como te chamas. Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Deus, quando fala de nome, fala de caráter. A mudança do nome de Jacó era mudança de caráter. Deus agora chamou ele de Israel, que significa príncipe. Agora ele não era mais aquele fugitivo enganador, mas agora ele era um príncipe. Quantos estão entendendo? Você está do lado de um homem, diga isso para ele, você é um príncipe. Está do lado de uma mulher, diga, Deus te vê como uma princesa. Aleluias. Deus, ele provou Jacó. Aleluias. E no final ele foi aprovado. Se tornou um príncipe do Senhor. A unção de Deus
Mas nós temos que entender algo. Havia uma unção de Deus sobre Jacó. Diga assim: a unção de Deus está sobre mim. Mas nós temos que ter cuidado, porque a unção de Deus também mata. E eu vou citar aqui apenas mais um personagem, que é Sansão. Sansão, ele foi destruído pela própria unção que Deus lhe deu. Ele não podia ver um rabo de saia. Ele logo se abria. E a Bíblia conta a história, né, que ele barganhou o seu segredo com um espírito de sensualidade, Dagon. Sansão não passou na prova de Deus. A unção, depois que ele passou todo aquele tipo de vergonha, ele pede a Deus que devolvesse a unção, né, para se vingar ali dos seus inimigos. A unção até voltou. Mas ele acabou usando a unção para a sua própria morte. Ele matou os inimigos, mas acabou morrendo também com a própria unção. A própria força que ele derrubou, aqueles pilares do templo, matou os inimigos, mas matou também ele. Então a unção também mata. Nós temos que abrir mão desse homem oculto dentro de nós. Cada vez que não passamos numa prova, obrigatoriamente teremos que repeti-la. Alguns entram pelo caminho da desistência generalizada. Ah, mas eu não consigo perdoar. Cada vez que não passamos numa prova, vamos ter que fazer ela de novo. Esse é só um exemplo que eu estou dando. E alguns entram no caminho da desistência generalizada. Ah, não, eu já desisti. Como um testemunho do pastor, né? Teve um pastor que falou, contou para o pastor lá, pastor, um pastor muito bem sucedido no ministério, coisa e tal, mas tinha problema na área da santidade. E ele falou assim: pastor, eu já entendi já. Eu só vou, essa área da minha vida só vai ser curada no túmulo, só pelo túmulo, não é? Mas não, as coisas não são assim. Nós temos que buscar a presença do Senhor e ser curado. Aceitar o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Buscar a cruz de Cristo. Renunciar à nossa vontade, né? Abrir o nosso coração para a verdade de Deus. Então a pessoa, ela repete. Como que é essa desistência generalizada? Ela repete tanto e não passa que ela acaba desistindo de si mesma. Ah, não, eu não tenho jeito nessa área. Eu já tentei tantas vezes. Já fiz campanha, já jejuei, já fiz gabinete. Um já me aconselhou, outro. Né? Eu nessa área aqui, e acaba aceitando. Agora, o tratamento que Deus tem para nós é na profundidade. E é justamente na área da nossa vergonha. É nessa área que Deus quer nos tratar. Na área da nossa vergonha. É lá onde não queremos que ninguém saiba, que ninguém veja. É onde precisamos ser tratados por Deus. Porque aonde tem vergonha, nós lemos ali, aonde tem vergonha, tem dor, tem medo e tem prisões. Aonde tem vergonha, tem dor, tem medo e tem prisões. E nós temos que vencer as fortalezas na mente. E eu vou fechar com esse texto aqui, 2 Coríntios 10, 4. Onde tem vergonha e dor, tem medo e tem prisão. E nós temos que vencer essas fortalezas na nossa mente. 2 Coríntios 10, 4 diz: as armas da nossa milícia não são mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Então aquela área ali que está impedindo você romper, seja na sua vida, né? Conjugal, seja na sua vida financeira, seja na sua vida na área dos relacionamentos, seja na sua vida profissional. As fortalezas, elas vão migrando para alguma área da nossa vida e elas ficam ali. E nós achamos que é apenas a oração. Não, é uma atitude de abrir a caixa preta do nosso coração e falar: Deus, eu sou essa pessoa que talvez o meu marido não saiba, que talvez a minha esposa não saiba, que talvez o meu pastor não saiba, que talvez o meu patrão, a minha vizinha, o meu pai, a minha mãe, mas que o Senhor sabe.
E eu não aceito, Deus, continuar desse jeito. Eu não aceito continuar assim. Eu quero a minha libertação. E lutar por isso e dizer tudo para Deus. E pedir e clamar ao Senhor. E se abrir. Porque o que Deus tem para cada um de nós, para cada um dos seus filhos, é uma vida de plenitude. E a Bíblia diz aqui que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Querido, quando fala das armaduras, lá em Efésios 6, não fala da nossa espada não, mas fala da espada do Espírito. Quem usa a espada é o Espírito. E se nós estamos matando o Espírito Santo de Deus na nossa vida, como que a palavra de Deus vai ter efeito em nós? A Bíblia fala da espada do Espírito. Quem usa a espada é o Espírito Santo. Se você for usar a espada sem o Espírito Santo, serão palavras ocas. É o fazer e não ser. É como um sino que bate e só faz barulho. Mas quando se usa a espada, tendo o Espírito, quando o Espírito usa a espada, vai remover as fortalezas. Então a primeira coisa para o Espírito Santo fluir na nossa vida, nós precisamos abrir tudo, deixar tudo no altar do Senhor, falar, é isso aqui, Deus, que está dentro de mim. Eu sou esse tipo de pessoa, eu penso assim, e eu sei quando eu olho para a tua palavra, ainda que eu tenha um pouco de dificuldade, mas eu sei que algo está errado comigo. Então nós precisamos hoje tomar posse dessa palavra e destruir sofismas e fortalezas em nome de Jesus. O que é um sofisma e uma fortaleza? Uma prisão construída contra o raciocínio. Talvez você está dentro de uma situação há tanto tempo que só você sabe e que Deus sabe, mas Ele quer te libertar. E eu ouvi algo que foi muito forte, que eu aprendi algo muito forte. Sofisma e fortaleza, o diabo ele vem todos os dias e você não passa na prova, aí é como se o Golias viesse todo dia. Você não passou, você continua do mesmo jeito. Você foi lá, você levantou a mão, você orou, você entregou envelope, você pregou, você cantou, você fez isso, mas você continua do mesmo jeito. Golias vinha uma vez pela manhã martirizar o povo de Deus. Talvez vocês, durante um longo período na sua vida, você está sofrendo na mesma luta. Você vê ali a afronta de Satanás pela manhã e à noite para ratificar. Para você não esquecer, né? Pô, já veio hoje, já falou hoje de manhã, já sei, cadê o homem? Aí voltava de noite. Não tem ninguém aí que me vença, não? E não é assim às vezes que o inimigo fica? Ué, e a tua oração, o teu jejum, nada vai fazer vencer essa luta, não? E a tua subida do monte? Mas precisa se levantar, levanta a sua mão, eu quero declarar isso. Precisa se levantar nessa noite um Davizinho dentro de cada um de nós. Um Davizinho que pegue uma pedra. Queridos, quando a Bíblia fala de sofisma e fortaleza, fala de luta na mente. Toda a nossa luta, em primeiro lugar, ela vai ser vencida aqui, ó, na mente. É aqui que vem os melindres, é aqui que vem a vulnerabilidade, é aqui que vem a desistência, é aqui que vem o medo, é aqui que vem a dor. A dor, antes dela se manifestar no corpo, ela se manifesta aqui na mente. Davi, quando ele pega aquela pedra, ele acerta onde? Estou perguntando, igreja, aonde ele acerta? Na mente. Então você precisa entender, eu não preciso ficar preso dentro dessa cadeia, dessa fortaleza, seja lá o que for. Expor para Deus, expor para quem precisa expor, pedir perdão, voltar, faz a tua parte que Deus vai te honrar. Lembra-te, antes da honra vem a humildade. E Deus não negocia os princípios dele. Tantas pessoas, por não conseguir vencer, entra naquela rota da desistência, né? Generalizada. Já acha que aquela área não tem jeito para a vida dela ali mesmo. Vou servindo ao Senhor e vou carregando isso aqui a si mesmo. Você vê tanta gente assim sofrendo, preso nessa cadeia, quando Deus está dizendo que Ele é poderoso para destruir as fortalezas. Coríntios está dizendo no capítulo 10, versículo 4, que Deus é poderoso para destruir essas fortalezas na tua mente.
de dizer que você... Aí tem um ditado aí no mundo: o pau que nasce torto não se endireita. Querido, o pau que nasce torto com Deus se endireita, porque eu vou dizer um ditado popular, mas é verdade. Jesus é carpinteiro, meu irmão. Ele entende de madeira, ele sabe colocar a madeira como ele quer. Então tem jeito sim para a tua vida, tem jeito sim para essa área da sua vida. Você pode mudar, você pode melhorar, você pode romper. Você não é obrigado a viver dentro de prisões de Satanás. Aleluias. E você não pode se esquecer disso. A prisão, ela é constituída no raciocínio. Toda rejeição é uma profecia falsa. Diga isso comigo, igreja. Toda rejeição, mais forte, toda rejeição é uma profecia falsa. Por que toda rejeição é uma profecia falsa, pastora? Porque nós temos algo muito mais poderoso do que a rejeição. Nós temos o perdão de Deus. Isso é mais poderoso do que toda rejeição. Alguém te rejeitou? Fala para o irmão que está do teu lado. Alguém te rejeitou? Perdoa, meu irmão. Pastora, você está dizendo aí, parece até falso. Parece até fácil. Mas será que isso não é falsidade, não? Só é falsidade quando você mantém o seu homem oculto dentro de você. Mas quando você expõe e você declara, você ordena que o homem oculto saia de dentro da sua vida, e você abre a sua caixa preta do seu coração para Deus, e você não tem nada preso com ninguém, nenhum pecado oculto, isso se torna verdade na sua vida. Porque você descobriu que Deus é poderoso. O seu Deus é poderoso para destruir toda fortaleza do diabo. Não mantenha a rejeição. A rejeição você vence com perdão. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Para finalizar aqui, o que é a rejeição? Perdão, o que é a fortaleza? É um quadro de desesperança. Sei que você que está aqui, talvez esteja assim, perdeu a esperança de mudar. Mas você pode mudar de uma maneira mais fácil que você pensa. Diga assim: eu posso mudar. As fortalezas espirituais são construídas pelos raciocínios, como eu falei, baseados em sofismas. O que são sofismas? Mentiras. Se baseiam em sofismas que apoiam em nós. Sabe o que isso causa em nós? Fracasso, impotência, desesperança em relação aos pecados praticados. Cada vez mais que o pecado vem, baixamos a nossa guarda das nossas armas espirituais e nos tornamos indefesos, como cidades sem muros. Quando você mantém a fortaleza e o sofisma na sua mente, você se torna assim. O pecado vem, o inimigo vem e você diz: eu me rendo, eu não consigo superar isso. Então ficamos presos como cidades, com a vida aberta como cidades sem muros. Alguns ficam com a vida sentimental traumatizada. Outros vão seguindo a vida quebrando princípios, relacionamentos feridos. Outros com a vida financeira totalmente acumulada de dívidas. E outros com a vida conjugal e familiar destruída. E é preciso então manter uma aparência. Mas tudo isso pode ser vencido com uma decisão de vencer, se coloque de pé, a fortaleza na mente. Colocar tudo diante do altar do Senhor. Dá a mão ao seu irmão agora, ninguém ande, por favor. Pode vir os levitas. Uma pessoa curada é uma pessoa aprovada. Você pode dizer isso bem alto. Feche os seus olhos agora. Diga assim: uma pessoa curada é uma pessoa aprovada. Feche os seus olhos, diga para você mesmo, diga assim, diga para o seu eu interior. Diga assim: Deus está nessa noite, na minha vida, e Ele quer
me expor, para me libertar. Feche os seus olhos e diga isso: para me libertar de toda hipocrisia e me levar à simplicidade do Evangelho. Deus, querido, escuta isso. Deus não espera de nós, de nenhum de nós, nem de você, pastora, que é a pastora, não, nem de mim, nem do pastor Jorge, nem da pastora Neuza, nem de nenhum desses líderes, ou obreiros, ou intercessores, ou da ovelha mais nova que está aqui. Deus não espera de nenhum de nós perfeição, mas Deus espera de nós coerência com a sua palavra. Aquilo que nós vivemos tem que estar em linha com a palavra. Não deixe o inimigo te aprisionar. Não podemos ter uma vida sem conteúdo. Amém? As provas de Deus vêm. Para que as provas de Deus vêm, pastora? As provas de Deus vêm para lidarmos com uma vida. As provas de Deus vêm para lidarmos com uma vida de aparência, para vencermos essa vida de aparência. Mas será preciso você ser humilde e se expor no altar do Senhor. Existe uma ferramenta interessante no trabalho do trigo, que se chama tripulim. É tipo uma escova de aço. Essa escova, ela separa a palha do grão. Palha, o que significa palha? A palha significa aparência. É aquela área da nossa vida que só impressiona, né? Só impressiona. Mas Deus quer tratar o nosso interior. Deus quer tratar o seu povo de todo tipo de superficialidade. Então, não importa o que as pessoas pensem de você, mas importa muito o que Deus pensa. Quando nós vivemos preocupados, muito preocupados com o que as pessoas pensam de nós, geralmente caímos nesse erro de sofismas e fortaleza. Eu tenho que mostrar que eu sou assim. O que a pessoa vai pensar se ela ver a minha caixa preta? O que vão pensar se ver isso? O que vão pensar se souber que eu comi pão 2 dias nesse jejum? Mas Deus sabe. Eu comi pão 2 dias nesse jejum. Mas eu consegui vencer a carne. Eu consegui vencer o refrigerante. Olha quanta coisa. Aí talvez o inimigo te aprisiona. Você não é verdadeiro. Mas Deus vem e diz: mas olha o que você venceu. Olha quem você é. Abre seu coração para Deus, porque Ele não quer te ver debaixo de condenação de Satanás, não. Deus quer te ver livre, amém? Pode cantar, levitas. Aleluias. Abre agora sua boca só para Deus. Fala com Ele tudo. Feche os seus olhos, sai desse ambiente. Deixa os levitas cantarem. Não canta agora não. Lembra, nós estamos no acampamento de Deus. Faz assim, ó. Faz como Jacó fez. Eu não te deixo sair daqui enquanto tu não me curar, Senhor. Luta agora. Luta com o homem oculto que está dentro de nós, de cada um de nós, que tenta fazer com que você seja uma pessoa que você não é. Deus quer te ver livre. Se desnuda. Desce. Desce a casa do oleiro. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos, porque nesse momento está havendo libertação aqui neste lugar. Quando nós ficamos com os olhos abertos, geralmente atraímos os espíritos que estão sendo liberados da vida de outros. Fecha seus olhos, fecha seus olhos. Ora, coloca a tua vida agora no altar do Senhor. Deus está trazendo libertação aqui, muito mais profunda do que possessão demoníaca. Deus está trazendo libertação aqui de caráter. Deus está dizendo: você pode falar para mim o que quiser, porque eu sou teu Pai. Eu estou disposto a te ouvir. Eu estou disposto a te ajudar.
a pegar na sua mão e te arrancar Sobre desse a porão que você morte já venceu. Deus quer te Sua aprovar. glória o céu encheu. Nada irá me separar. Vamos declarar esse louvor. Vamos começar lá do início. Vamos declarar esse louvor. Bota a mão no seu coração. Se você fala em línguas com o Senhor. Oh Deus, me sondas, conheces-me. Fala isso pro Senhor. Mesmo quando falho, eu sei. Te ama. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. Diga! O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo esse dia vai chegar, aleluias, se acabar, hoje pode acabar toda a prisão, todo